Eu tinha 32 anos. Uma doença terminal consumia meus dias, mas a dor que realmente me matava vinha de outro lugar. A dor da traição. Meu casamento, que eu acreditava ser um porto seguro, era, na verdade, uma farsa. Meu marido não era um companheiro. Era um parasita que se alimentava da minha vida, do meu dinheiro e da minha energia. E minha melhor amiga, aquela em quem eu confiava todos os meus segredos, era a ladra silenciosa de tudo que eu tinha. Ela sorria para mim enquanto planejava. Pelas minhas costas, roubar o meu futuro ao lado do meu próprio marido. Naquele dia, deitada na cama fria do hospital, a verdade inteira veio à tona. Como um soco no estômago. Eu ouvi a conversa deles do outro lado da porta, sussurros cruéis que selaram o meu destino. Não se tratava mais de amor perdido ou de um coração partido. Era sobre dinheiro, ganância e um plano meticulosamente cruel para me explorar até meu último suspiro. Eles estavam esperando que eu morresse para ficar com tudo. Naquele momento, meu mundo não apenas desabou, ele se quebrou em milhões de pedaços irrecuperáveis. A dor física da doença não era nada comparada à agonia de saber que as duas pessoas que eu mais amava eram monstros. A última coisa que senti não foi o frio da morte se aproximando. Não foi o medo do fim. Foi o calor de uma raiva profunda, uma fúria que queimava mais forte do que qualquer febre. Uma raiva por ter sido tão cega, tão tola, e então tudo ficou escuro. Por um instante, pensei que fosse o fim. Mas em vez do nada, houve uma luz, um flash ofuscante, e de repente eu estava respirando de novo, mas de um jeito diferente. Era um milagre que eu nunca pedi. Ou talvez, a segunda chance que o destino, por alguma razão, sentiu que me devia. Eu estava de volta. 10 anos no passado. Abri os olhos e não vi as paredes brancas de um hospital, mas o papel de parede familiar do meu quarto de faculdade. O sol entrava pela janela, aquecendo meu rosto. Meu corpo estava forte, saudável, jovem. Olhei o calendário na parede. Eu tinha 22 anos. Antes de conhecer Jun-Ho, antes de Miha se tornar minha sombra, antes da doença, antes de todo o desastre. Corri para o espelho. Era eu, mas uma versão de mim que eu mal lembrava. Uma versão cheia de esperança. Olhei para o meu pulso e lá estava ela. Uma pequena marca de nascença em formato de lua. Era a única cicatriz, a única prova do futuro terrível que eu, de alguma forma, consegui evitar. Meu plano inicial era simples. Apenas evitar a tragédia. Fugir, cortar todo o contato, desaparecer da vida deles antes mesmo de entrar. Mas enquanto eu estava ali, sentindo o sangue pulsar forte nas minhas veias, uma nova ideia começou a se formar. Evitar a dor não era suficiente. Eu queria justiça, mas a vingança não seria um ato de violência ou confronto direto. Seria um projeto de arte. Uma obra-prima de estratégia. Eu não iria puni-los com minhas próprias mãos. Eu simplesmente criaria as condições perfeitas para que eles se punissem sozinhos. Para que a própria ganância e mediocridade deles os levassem à ruína. Então, eu mudei meu curso, literalmente. Em vez de seguir o caminho que me levaria a encontrá-los, eu me afastei. Mergulhei de cabeça nos meus estudos de design de moda, mas com um novo foco. E mais importante, comecei a estudar o mercado financeiro. Na minha vida passada, eu vi quais empresas cresceram. Quais ideias decolaram? Eu tinha o mapa do tesouro para a próxima década. Enquanto todos os meus colegas estavam preocupados com festas e namoros, eu passava noites na biblioteca, não apenas desenhando, mas construindo a minha liberdade financeira. Eu garanti que nunca mais dependeria de ninguém. Claro, o destino tentou me empurrar de volta para o mesmo caminho. Miha e Jun-Ho apareceram na minha vida, assim como antes. Tentaram se aproximar com seus sorrisos fáceis e charme superficial. Mas a nova Han Ji-soo não era ingênua. Eu os tratei com uma frieza educada, mantendo uma distância segura. Para Miha, no entanto, eu preparei um pequeno presente. Numa conversa casual, eu dei a ela uma dica, uma sugestão de investimento quente. Uma empresa fadada ao fracasso, mas que parecia promissora no início. Eu sabia que a ganância dela falaria mais alto. O dinheiro que ela sonhava em roubar de mim no futuro, ela agora teria que lutar para conseguir por conta própria. E eu a estava guiando para um beco sem saída. 4 anos se passaram. Enquanto eles se afundavam em pequenos golpes e uma vida de aparências, eu floresci. Consegui uma bolsa de estudos e fui para Paris, o centro do mundo da moda. Lá, eu não estava sozinha. Encontrei um parceiro, um colega de faculdade brilhante e íntegro, Kong Min-hyuk. Juntos fundamos uma startup de fashion tech, combinando design com tecnologia. Min-hyuk era o oposto de Jun-Ho. Ele me via minha mente, minha ambição, meu talento. Ele nunca me viu como um alvo ou um meio para um fim. Ele me via como uma igual. E nosso sucesso foi meteórico. Um dia, um envelope com caligrafia elegante chegou ao meu escritório em Paris. Era o convite de casamento de Jun-Ho e Mera.
Meu coração não sentiu uma pontada de dor, mas sim uma onda de triunfo frio. Eles finalmente tinham se encontrado, exatamente como eu previ. Duas almas mesquinhas, unidas em seu poço de mediocridade, inveja e dívidas acumuladas. Eles eram perfeitos um para o outro. Meu plano tinha funcionado com uma precisão cirúrgica. Eu sorri, peguei o telefone e reservei um voo para Seul. Eu não perderia aquele espetáculo por nada no mundo. A festa de casamento era luxuosa, financiada por empréstimos que eu sabia que eles nunca conseguiriam pagar. Quando entrei no salão, usando um vestido da minha própria grife, todos os olhos se voltaram para mim. Eu não era mais a garota doente e traída. Eu era a definição de sucesso. Miha me viu e seu sorriso congelou. O confronto final não foi com gritos ou acusações. Foi um sussurro. Aproximei-me dela, sorri docemente e disse, perto do seu ouvido: parabéns, Miha. Você sempre quis ter meu futuro, não é? Pois bem, agora você o tem. Uma vida inteira com a pessoa que mais se parece com você. A queda deles foi rápida e brutal, exatamente como a ascensão de uma ação ruim antes de despencar. As dívidas começaram a sufocá-los. A desconfiança mútua, que sempre esteve sob a superfície, veio à tona. Eles começaram a acusar um ao outro pelos fracassos, pelas mentiras. O relacionamento tóxico deles, que precisava de uma terceira pessoa como eu para explorar, implodiu quando foram deixados sozinhos. Eles se destruíram mutuamente. A justiça, afinal, não precisou das minhas mãos sujas de sangue. Precisou apenas da minha ausência estratégica. Eu só precisei sair do caminho para que eles colidissem. Depois da festa do lado de fora, Miyuki estava me esperando. Ele olhou para mim, não com pena pela minha história, mas com admiração pelo que eu havia me tornado. Forte, focada e, finalmente, livre. Ele segurou minha mão e disse que estava orgulhoso de mim. Naquele momento, sob as luzes da cidade, ele me beijou. E aquele beijo não era sobre paixão desesperada ou posse. Era sobre parceria, respeito e um amor que cura. Foi o beijo que finalmente curou a última ferida, a cicatriz invisível que a traição havia deixado na minha alma. Minha história, no fim das contas, não é sobre vingança. É sobre renascimento. É sobre pegar os cacos de uma vida quebrada e construir algo mais forte e mais bonito. A pequena marca de nascença ainda está aqui, no meu pulso. Mas agora, quando olho para ela, não vejo um lembrete do que perdi. Vejo a prova de que fui digna de uma segunda chance e de que tive a coragem de mudar meu próprio destino. Eu sou Andy Sou, e a minha nova vida, a vida que eu mesma construí, é um sucesso absoluto. Obrigado por assistirem.